Hugo, tá cheio de força hoje, por aí, Hoje estou cheio cheio de... de vida, cheio de vida. Hoje sinto-me mais forte. Hoje sinto-te mais forte, sim. E tu? E pois, pelo menos não estou morto, isso é sinal que se calhar eh, Sobreviveste. é que sobrevivi, que até me posso estar a tornar mais forte. Pois, É o, hoje aqui é provérbio, enfim, estamos aqui a fazer uma aproximação à ideia de um provérbio. Pode-se dizer que teve este desenvolvimento, claro, mas parte de um aforismo, portanto, uma reflexão filosófica de Friedrich Nietzsche, Nietzsche. mais assim, e um livro que é Os Ídolos, portanto, que é mesmo o dito aforismo, é o que não nos mata, torna-nos mais fortes. O pensamento original dele parte dessa fonte e não de uma fonte popular, portanto, do dia a dia, das pessoas irem comunicando umas com as outras, não, isto parte mesmo de um autor, através de uma reflexão filosófica, mas teve este desenvolvimento popular, pode-se dizer isso. Portuguesa nota-se muito, evidente. Não sei se aí em Áustria dizem algo parecido, tu que vives na Áustria, é algo que às vezes ouves, Dizem, dizem em alemão. sim, mas a mesma ideia, É a mesma ideia, sim. a mesma ideia. E, Was dich nicht tötet, macht dich stärker. Alguma coisa desse género que era para dizer em alemão, mas que significa literalmente o mesmo. Portanto, é um autor também, naturalmente, sendo então de língua alemã, bastante lido aqui, sim, não é? Ou bastante sim. conhecido, pelo menos. Não é? Pois, Mas eu enfim, penso que o nosso amado, o nosso também apreciado Viktor Frankl tem uma ideia parecida, não é? Teve também depois uma. há, sim, ele acaba por ter Ou adotar pensamento. este aforismo, não é? Como uma coisa. Também porque está muito relacionado com a procura que é possível encontrar um sentido, portanto, uma elaboração relevante, mesmo nas situações mais difíceis de vida. Pois, no livro Um É. Homem em Busca de Ele é o Sentido, caso realmente paradigmático deste aforismo, não é? sim, sim, faz sentido fazer ligação com Viktor Frankl, nessa medida de que é possível encontrar um sentido muito importante para aquilo que se está a viver em situações extraordinariamente difíceis, situação tão complicada, tão adversa, tão horrível como estar num campo de concentração, que o Viktor Frankl pois, observou que é possível encontrar, sim, sentido. Aliás, ele dizia que observou os judeus a caminhar para a morte, mas escolhiam uma atitude própria. Há quem caminhasse com dignidade, assim, muito eretos, não é? Portanto, assim, de forma a mostrar isto não me tiram a dignidade, vou de cabeça erguida, Yeah, não vou sim, cabisbaixo, não me vão tirar a minha dignidade, era isso que de alguma maneira estava nessa atitude a ser comunicado, portanto, era importante para o próprio, mas também enquanto comunicação para os que ficavam. Não exatamente. se esqueçam de que isto não nos retiram a nossa dignidade. É. E ou há situações deste género. De- tudo pode, pois, a ideia do Viktor Frankl é que tudo pode nos ser retirado, exceto a escolha, a atitude que podemos ter face a isso. Exato, mesmo sob as condições mais horríveis, é possível escolher a atitude, não é? A atitude. Perante a realidade. Mas eu, falando também do Frankl, ele dá realmente esses exemplos vividos no campo de concentração, mas a própria vida dele, a própria biografia dele que tem a ver com a ter estado no campo de concentração. E Sim, depois daí
ou aquilo que experienciou ser origem ou ter dado depois origem àquilo que é, no fundo, a logoterapia, não é? Que é a terapia Hum, baseada na procura de sentido. sim. A vida dele é toda ela, particularmente estes dois aspectos, ah, a prova de que este aforismo, ou se quisermos provérbio, é bastante verdade, não é? Hum. Tem um Pois, valor enorme, não é? nesse significado, sim. Ele não morreu lá e tornou-se uma pessoa, neste caso, mais forte, decididamente, e mais influente, e mais senhora de si, e mais poderosa em relação àquilo que pode fazer pelos outros também. Pois, é possível. Eu diria que traz essa esperança que em situações horríveis, não é? Tão adversas de sofrimento, possa-se elaborar bastante bem, simbolicamente, com significado e trazer qualquer coisa até de relevante para a humanidade, como foi depois até a elaboração deste livro do próprio Viktor Frankl e de de outras elaborações, como o próprio modelo da logoterapia. Sim. Ah, agora, estava aqui a pensar também de uma outra forma, que, claro, que nem todas as situações de sofrimento levam a este bom resultado. Ou seja, por vezes, e não são tão poucas vezes assim, acontece é mais uma questão traumática e que afeta, limita, condiciona as potencialidades ou a capacidade da pessoa viver a partir daí. Eu já estava agora, até porque anda-se a falar muito nestes dias lá sobre isso, mas daqui a uns meses, se alguém ver este episódio, pode isto não ser tão oportuno, mas por isso também se pode tem que relatar aqui um bocadinho a situação, é que duas crianças francesas, não é, foram abandonadas numa floresta, zona de Alcácer do Sal, penso eu, aqui em Portugal. Uma mãe francesa e um padrasto. E, bom, o que se está a falar muito, dos profissionais de saúde mental, é que isto vai ter, ou quase vai ter, consequências traumáticas para estas crianças. É um impacto muito duro, na vida destas crianças, que espera-se que se minimize o melhor possível, porque agora por todos os acompanhamentos familiares que se conseguirem encontrar, adequados, mas também de saúde mental. Criar as melhores condições possíveis para que as crianças consigam eh, também construir, desde logo, uma reparação desta perda tão drástica de confiança nos adultos cuidadores, não é? Uhum. Ah, mas também uma sensação mínima de tranquilidade depois de terem passado uma experiência deste género tão devastadora de desamparo, não é? Em que ficaram e um, a ver vamos, não é? A ver vamos. Mas a tendência daquilo que eu percebi de vários profissionais de saúde mental que falaram sobre esta situação trazia alguma dose de pessimismo quanto ao desenvolvimento mental e emocional destas crianças, quanto muito com a esperança de haver a possibilidade de reconstruírem o melhor possível essas boas potencialidades para a vida e vida relacional, com confiança, se tiverem esses ditos bons apoios, familiares e profissionais de saúde mental. Ahm, mas desde logo que isto não tornou mais forte estas crianças terem passado por isto. Ou seja, isto vai contra este aforismo, ou provérbio hoje em dia. Quer dizer, não tornou mais forte à partida, não, como estava a dizer, tens Pois, ouvido alguns técnicos de saúde mental pois, e eu também já ouvi alguns e eles disseram aquilo que lhes é permitido dizer nesta altura do campeonato, que é pois também, perante os factos que são públicos, uma experiência deste tipo, portanto, que envolve abandono, que envolve sim.
falta de, falta de orientação, não é? Eles são sim, abandonados e num local onde vão se sentir ou ter-se-ão sentido desorientados, não só, e depois abandonados, não é? Portanto, à partida, essas são experiências humanas que vão trazer muito sofrimento e muita confusão depois para a interpretação daquilo que sim, sim, nos sim, sim. aconteceu. Agora, nós, lá está, todos desconhecemos, à exceção deles, dos próprios, aquilo que está na biografia da mãe do É, não padrasto, se sabe o bem, não historial, a se sabe. relação que eles tinham, quais são as competências. Eu nem sei bem as idades deles, mas quais são também É, competências 3 e adequadas. 5 anos. Pois realmente, 3 e é 5 muito anos são novo, esses ainda. mas É pré-escolar, né? o que eu Ainda. quero dizer é que também, portanto, por esse ponto de vista, a questão do abandono, a desorientação, são por si fatores que podem traumatizar alguém de forma muito Pois, forte, né? Agora, tudo tem a ver com aquilo que foi a experiência vivida por eles, não é? Em si, e como é que ela pois, vai ser isso tratada, também, claro. trabalhada, interpretada por eles próprios. Mas sim, eu diria, claro, concordando com todos os que têm, com todos os que têm dado uma palavra sobre o assunto, que à partida estão feitas, estão as condições lançadas para que haja um sofrimento mais no futuro, não é? Ainda maior do que é este. É, estas condições não são assim, este facto de vida. É. Depois tornará um facto de vida mais tarde, não é? Como é que isto vai ser integrado na vida destas crianças que se tornarão adolescentes e depois mais tarde adultos, assim se espera, não é? Como é que vão integrar isto em termos de narrativa de vida, de quem são e de quem são face aos outros, o que é que podem esperar dos outros e de si mesmos? Uhum. Pois é um facto muito desafiador, pelo menos isto, muito, muito desafiador. Portanto, mas isto mais na linha assim, um bocadinho ao contrário da, da benevolência desta frase, desta ideia, de que, de alguma maneira, aquilo que não nos mata torna-nos mais fortes, ou de alguma forma, aquilo que nos leva, de alguma forma, ao sofrimento, mas que, ao passarmos por eles, por esse sofrimento, podemos ficar melhor, de alguma maneira, com maior significado, consciência de nós mesmos e dos outros. Pois, às vezes sim, pode acontecer, mas importa não romantizar os processos de dor, não é? Assim, um bocadinho, quase como se isto também pode ser lido desta maneira, não é? Que é, então, o sofrimento é que faz bem. E desde que eu supere, então vamos a isso. Deixa-me cá ver se eu até encontro aí sofrimento à mão de semear. Portanto, nem era a ideia do Nietzsche, daquilo que eu pude perceber também, um bocadinho da análise deste aforismo, não é? Não é a pessoa andar à procura de, ou criar situações de sofrimento que à partida poderia-se evitar, não é? Mas são sofrimentos mais da linha do inevitável, como por exemplo ter ido parar a um campo de concentração de Auschwitz. Não é? À partida nenhum judeu escolheu ir parar por lá, não é? Foram forçados a ir, não é óbvio. Isso foi um sofrimento que não deu para evitar. Mas esse tipo de sofrimento, em algumas circunstâncias, em algumas, é possível encontrar uma boa elaboração. É um absurdo, ou é qualquer coisa que faz mal ao próprio, nós estarmos à procura de lenha para nos queimar, digamos assim, não é? Bom, então, o que é que eu posso fazer mal a mim mesmo para, de alguma forma, me reforçar ou fortalecer? Não é? Aí acho que não faz sentido, nem o próprio aforismo apela a isso, né, se compreendermos bem. Mas pode haver um bocadinho dessa tentação, não é? Às vezes, em termos educativos, antes aqui de gravarmos o nosso episódio, estávamos a falar um bocadinho sobre isso.
que, que às vezes até pode facilitar, por exemplo, que alguns pais possam ser até mais punitivos junto dos filhos, violentos até, e podem até dizer uma frase deste tipo: o que não os mata torna-os mais fortes. Ou é de pequenino que se torce o pepino, como é aquilo que estávamos há bocado a falar antes do episódio. Portanto, pode promover a ideia até de uma certa violência, como se fosse boa, como se pudesse vir a gerar qualquer coisa de bom. Portanto, não, não é? A violência, à partida, faz mal, né? À partida, é no desenvolvimento e na chegada. Não se encontra algo de bom na violência. À partida, e, e em qualquer momento do próprio processo da violência. Portanto, não é bom, não é bom. Enquanto essência do fenómeno, a violência sobre os outros ou sobre nós mesmos não é bom. Quanto muito depois podemos encontrar uma atitude construtiva depois daquilo que nos aconteceu, não é? Mas Sim, implica trabalho, implica um certo trabalho interior, uma certa reparação, certo conserto, e que nem sempre é fácil de realizar e nem sempre se consegue. é, Pode-se ficar com situações realmente traumáticas para toda a vida e com um sofrimento irreparável. sim, sem dúvida. Ahm, Agora, falaste num aspecto que eu acho que é um dos dois aspectos determinantes na interpretação deste aforismo, ou um primo, um provérbio, vá, Sim, chamar-lhe sim. assim. Que é, como dizia bem, não, ninguém procura, não há o sofrimento de propósito, nem se deve andar aí à procura do sofrimento de forma propositada como única fonte e a fonte mais Hum, nobre de aprendizagem, digamos assim. Agora, os dois aspectos com que eu vejo este aforismo, penso que são são mesmo a parte pegando na parte do que não te mata, portanto, a questão da mata está ligada à uhum. morte, Sim. seja a morte literal, física, seja a morte espiritual, simbólica, perder alguma coisa, quando eu digo perder alguma coisa em nós que nos é cara, não é? Que nos é perder às vezes a zona de conforto, ou perder às vezes perder a razão, ou a- ou até perder às vezes uma relação. E depois o segundo aspecto é o que estavas a referir, a parte da construção, que eu acho Uhum. que este provérbio, ou este aforismo, tem o sentido que tem, e são os caros no sentido de dizerem alguma coisa a quase todos nós. A parte da construção remete para que se aprenda em relação àquilo que é uma coisa inevitável na vida, que é morrer, mas quanto à morte física, só podemos aprender se a morte for quase, não é? À partida, Uhum. mas ninguém sabe isso. Se a morte for acontecer mesmo, ninguém aprende com a sua própria morte. Agora, se tu Não. tiveres uma experiência de quase morte, há sempre uma mudança bastante significativa na psique, na cabeça da pessoa, não é? Agora, claro que e a gente conhece casos da literatura académica e casos próximos ou menos próximos, de histórias pessoas conhecidas ou não, as pessoas que têm experiências de limite, de quase morte física, muitas vezes desenvolvem um contrário, é uma fragilidade sob o nome da chamada perturbação pós-stress traumático, né? Ah, Agora, há outras e que é o que estavas a dizer, faz todo o sentido, para pegares nessa experiência e tornar-te mais forte como pessoa, há que trabalhar as emoções e o trauma vivido, digamos assim, e isso dá muito trabalho, requer tempo e às vezes envolve até dinheiro, no caso dos processos terapêuticos, né? Sim. Ahm,
Agora, é possível, não é? A questão é possível a tal parte construtiva, né? Que é aprender com aquilo e tornar-se uma pessoa mais forte, né? Portanto, a segunda parte desta dicotomia que eu estava aqui a dizer, morte, construção. Uhum. Agora, aquela parte em que não é a morte física, mas é a morte simbólica de algo que te é caro, não é? A tua honra, a tua mente, as tuas crenças, os teus valores. Quando perdes a razão, quando perdes quando tens que ceder inevitavelmente e algo morre em ti, Uhum. hum, isso pode também te resultar num trauma, mas a coisa bem analisada e bem suportada resulta quase sempre numa mudança de caráter para melhor, não é? Porque quando um lado teimoso ou obstinado ou, ou convencido morre em nós, hum, isso é uma experiência violenta, muitas vezes, mas a médio e longo prazo torna-se uma experiência que nos faz pessoas melhores, não é? E se pegarmos, para ser mais literal ou mais visual, peguemos num processo que nos é caro, não é? Se calhar principalmente a ti, porque fazes diariamente psicoterapia. As pessoas vão morrendo um bocadinho naquilo que são as suas suposições, crenças, e com o tempo vão aprendendo a lidar com essas perdas e tornam-se pessoas mais fortes, não é? Nesse aspecto. Portanto, penso que isso é uma parte importante, né, do processo terapêutico. Ahm, Portanto, não te mata, torna-te mais forte. É algo que é difícil ficar indiferente, né? É um aforismo, se quisermos, um provérbio primo, com o qual é muito difícil ficar indiferente, né? Ahm, Mas cá está, isto é, há tanta diversidade de experiências e, sobretudo, a forma como se sente um determinado acontecimento. É por isso que isto tem de facto muita amplitude quanto à possibilidade até de crescimento pessoal, de amadurecimento, de capacidade de lidar com adversidades, a pessoa também se fortalecer nesse sentido. Não, eu já passei por isto, tornei-me mais forte no sentido que sei que também até certo ponto consigo lidar com adversidades, porque já passei por algumas. Isto é construtivo, ajuda a pessoa também, inclusive, a ganhar confiança em si mesma, lidar com quedas na vida, não é? E conseguir se levantar um bocadinho assim, e se lembrar disso. Já caí algumas vezes, mas consegui me levantar. sim, Ou, por exemplo, também, eh, também trabalhas na área de psicologia do desporto, não só na parte também da psicologia clínica, de acompanhamento de pacientes fora da área desportiva, mas acompanhas as pessoas no desporto, as lesões, não é? Claro, são momentos difíceis sim. nos atletas. Mas tantas vezes até dizem, vou voltar mais forte, não é? É uma das coisas que Sim. dizem quando estão lesionados. Não, eu vou voltar mais forte disto. E Estão a algumas ir vezes buscar. diz-se mesmo que não te mata, torna-te mais forte. Que é Por uma das estas ou outras situações. palavras, não é? Ouve-se muito no desporto, especialmente nas questões ou das derrotas ou das Sim. lesões, Sim, não é? Acontece muito isso. sim. Ou pelo menos então em Portugal ouve-se imensamente. Um atleta tem uma lesão, vou voltar disto mais forte. Ou os outros dizem, tu vais voltar disto mais forte. Vá, É. confiança, força, que tu vais voltar ainda mais forte do que eres. Diz muito. Sim, também muitas vezes se diz isto num contexto parece que também de incentivo motivacional, não é? De apoio, de, olha, estamos contigo nisto, portanto, acreditamos na tua capacidade de superares essa adversidade. Muitas vezes é dito também neste tipo de situação, Sim, sem dúvida. em clubes, em equipas, não é? Em família.
os amigos, quando alguém sofre, por exemplo, até um luto, e tantas vezes, Sem tens dúvida. que ser forte também, pronto, às vezes não é o momento certo também para se dizer isso, porque a pessoa também está a sofrer, e então cria ali um bocadinho de um paradoxo, mas espera, agora não estou a sentir nada com força, estás a dizer que eu tenho que ser forte. Também depende de como a pessoa integra isto, não é? Se Sim. integra isto realmente como um apoio, olha, não estás sozinho nisto, e eu noto que tu tens capacidade para lidar com isso, mas cá está, também depende de quem escuta e do momento de abertura ou não uma frase deste tipo, não é? Sim, Se sim. está receptivo à ideia, até se sente que isto ainda faz com que o sofrimento fique mais saliente, porque a pessoa sente que não está com força naquele momento, ainda se sente mais envergonhada ou até culpada nem sentir força. Quem Pois, sabe? às vezes Depende. às vezes quando se diz isso, e já agora fazemos aqui esse parênteses, eh, Sim. não se está a validar a emoção atual da pessoa, não é? E isso Pois, a pessoa pode se sentir um bocadinho rejeitada ou rejeitada no sentido de não se estar a reconhecer a sua emoção, isso, o seu estado, não é? isso. É. O que é que a Ah, pessoa está a sentir no momento? E, então, às vezes as pessoas à volta, como não querem estar a observar aquela pessoa a sofrer, tentam logo a retirar de lá. Não, tu és forte, tu vais conseguir, não é? Mas a pessoa não está naquele momento, pode não estar exatamente naquele exato. ponto. Mais Sem tarde dúvida, pode estar, sem mas dúvida. naquele momento pode ser qualquer coisa ainda um maior confronto com um momento delicado, frágil, difícil, doloroso. Porque eu acho que daqui não, o que não te mata torna-te mais forte. Lá está, isto tem várias gradações, não é? Tem desde a morte física e a experiência traumática até ao nosso dia a dia, não é? E ao dizermos o que não te mata torna-te mais forte, hum, hum, dizemos isto, lá está, para nos motivarmos para num Hum, sentido de tornarmos, ficarmos abalados, ou houve aqui um abalo, né, na nossa estrutura mental, na nossa estrutura física, mas isto só me vai dar mais motivação para o futuro, não é? Hã? pois. E a questão no que não me mata, o matar, que está ligado à morte, lá está, não é necessariamente sempre literal, não é? O matar, o ter morrido, neste caso, é ter havido um precalço, ter havido uma coisa que abalou as fundações, muitas vezes, e que também significa um bocadinho de perigo, né? Pôs um bocado a minha existência, seja física, seja no trabalho, seja na família, seja no meu círculo de amigos, seja na minha comunidade, houve um perigo para mim, não é? Houve um perigo para mim. Eu, quando ultrapasso esse perigo, Hum, ou seja, o facto eu ultrapassar esse perigo não é só ter sobrevivido, não é? Não é só Hum, passar pelas coisas, né? Passar pelas coisas de forma pelos pingos da chuva, não é? Implica sempre, e é isso que penso que está implícito neste aforismo, neste provérbio, que já se está a olhar para o que aí vem. Falando, o Nietzsche tinha um aforismo grande, digamos assim, ou uma ideia na sua filosofia que é uma das ideias mais conhecidas por quem o leu e quem o estudou, que é a ideia do eterno retorno, não é? hum, Eterno retorno era de que ao longo da história do homem, com H grande, os episódios históricos camuflados por tecnologia ou por nacionalidades ou por países ou a hum, história das próprias pessoas ao longo da grande história humana vai sofrendo ciclos semelhantes, não é? Ou melhor, episódios semelhantes que se seguem uns a seguir ao outro, uns a seguir aos outros. Se quisermos, pegarmos naquela, na ideia da dramatologia, não é? De que hum, uma história para prevalecer no mundo da dramatologia, portanto, tem ali tem o herói.
depois o herói pondera, analisa, mas depois há um dia que cai, não é? Lá está, a morte Uhum. mata, algo que o mata, mas depois Sim. ele sobrevive e devagarinho, devagarinho, volta a crescer e consegue vencer no fim, não é? Portanto, a ideia do eterno retorno era um bocado essa, de que as coisas se repetem ao longo, enciclicamente ao longo do tempo, ah, e Uhum. que, e que a vida é mesmo assim. Portanto, há derrotas, há morte, há perda, há sofrimento. É isso que nos permite. Um, e este permitir tem que ser também um permitir consciente, ou seja, nós temos que olhar para para o que aconteceu connosco e pegar nisso a nosso favor, né? É aquilo que o Bion também tinha, que é o learning from experience, né? Aprender da experiência, né? Porque o que nos acontece, acontece. Agora, a forma tu olhas e pegas os pontos, como é que isto me pode servir para ser melhor, para ser mais forte, né, no futuro? Aí é que está, é que reside a diferença muitas vezes, não é? Pois, não sei, agora, ao escutar-te, estava aqui também a lembrar-me do próprio Sartre, que também falava algo que se liga a isto que estavas também a dizer, porque a responsabilidade continua independentemente daquilo que nos aconteceu. Podemos fazer alguma coisa com isso. Aliás, é inevitável, vamos ter uma escolha face a isso. Não dá para não escolher face a isso. E, e consoante as pessoas, o mesmo facto, o mesmo acontecimento tem, ao fim e ao cabo, maneiras diferentes de depois de viver essa dita responsabilidade. O que é que eu vou fazer com aquilo que me aconteceu? Portanto, a responsabilidade barra liberdade mantém-se, e essa é uma via também de esperança ou de um bocadinho curiosamente, algum otimismo que os resultados de qualquer facto têm ainda assim um campo de possibilidades diverso, não é? Não, o facto de ter acontecido algo muito, muito difícil em termos sofridos na vida de alguém, não garante que se vá ter um stress pós-traumático, que a pessoa vai estar muito limitada na sua vida, que vai continuar a sofrer com isso e que não vai conseguir realmente utilizar isso de uma forma construtiva. É possível encontrar, eh, ainda assim, mesmo que seja uma situação muito, muito sofrida, algo construtivo a partir da destruição ou algo mais destrutivo. Apesar de pois, poder ser muito trabalhoso. Acho que trabalho, de facto, interior, quando acontece algo de grande impacto emocional e que, pelo menos no momento, nós não conseguimos lidar com isso, não é? De alguma forma, caímos emocionalmente, física ou emocionalmente, mentalmente, com algo que sucede. Ainda assim, há a possibilidade, nem que seja mínima ou teórica, de haver uma reconstrução e uma reconstrução importante a partir disso. Exato. Portanto, a esperança, eu penso que parte também do aforismo, ou desta possibilidade de provérbio, também tem esse lado assim luminoso de esperança quando algo acontece também muito difícil. Isso não importa não se perder. A esperança de construir alguma coisa boa ou de saudável, uma recuperação física, mental e emocional da pessoa. Não é? Pelo menos alguma recuperação. É, sem dúvida. Não, não cairmos no conformismo também da desistência. Bom, aconteceu-me isto, não posso fazer nada. Pois, pois, pois. Poder fazer alguma coisa, desde que continuemos vivos, não é? É isso que o Aforismo também diz. Sim. Não morremos, estamos vivos. Podemos então fazer alguma coisa com as forças que ainda temos também. É, é, é. Força É, vital de estarmos vivos. é. Lá está, numa situação desejável, né, e favorável para nós.
A gente não escolhe morrer no sentido simbólico também, não só literal, mas quando uma coisa destas nos acontece, o cenário mais favorável e que seria o melhor para que se poderia pedir era que aprendêssemos alguma coisa com isso, né? Inevitavelmente, Pois, esse aprender vai-nos tornar mais fortes no sentido mais, mais sabedores, não é? Mais, pelo menos, conhecedores dos nossos limites, do nosso potencial, às vezes, da nossa capacidade de resiliência também. E, e, e é assim que as coisas, pronto, não digo numa situação ideal, mas numa situação mais favorável, podem se tornar mais positivas para nós, não é? Olhando para as coisas sobre esse ponto de vista. Entretanto, estou aqui a ver que o nosso tempo está no fim, né? sim, sim. Estamos quase a morrer para este episódio, não é? Este Mas episódio está quase. acho que nos vai tornar mais fortes, o facto Sim, sim. de terminarmos agora. Especialmente se houver novos episódios, esperemos que sim, que é a prova que superamos este, né? Então, vá, Nuno, Olha, um grande abraço, um abraço a a todos, partir assim. beijinhos e abraços. Sim, um abraço, até um próximo episódio. Assim esperamos, não é? Que Sim, estamos por cá. Eu é. acredito que sim. Adeus, Sim, então. até breve. Até à Até próxima. breve.